Eu quero convidar aqui agora Josimar Oliveira, de Campina Grande, que vem fazer a palestra. O tema é Justiça das Aflições. Seja bem-vindo, meu tio querido. Que Deus abençoe. A paz de Jesus esteja com todos, nas nossas casas, nos nossos lares, com as pessoas que lá ficaram, que estão ao nosso redor, e que nós possamos nesta tarde falar um pouco. É muito difícil para nós que vai falar depois de uma emoção, uma vibração que a música oferece, porque a música tem uma harmonia que mexe com os sentimentos, com o coração. E a palavra, às vezes, ela é fria, ela é assim, muito séria, e é diferente o sentimento entre a música e a palavra. Então, deverei fazer um esforço muito grande para que a minha palavra não seja esta frieza, não tenha esse conteúdo diferente da harmonia da música. É muito difícil. E nós gostaríamos de falar hoje, como sugestão das pessoas que dirigem este movimento, a justiça das aflições. E também é um palco muito difícil, porque as aflições é comum a todos nós. Nós todos estamos mergulhados nessa experiência das aflições. E às vezes a gente pode tocar neste assunto, e esse assunto possa trazer uma tristeza em quem está nos ouvindo, ou então um despertamento de alguma coisa que possa levar a isto. Mas a nossa intenção é falar nas aflições de forma a mostrar a justiça divina das aflições. Inicialmente está contido esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, quando foi escrito: bem-aventurados os aflitos. Então, já traz aí Jesus dando uma consolação aos sofredores da terra. Dá para eu segurar aqui? Posso pegar o livro? Eu seguro aqui, pode deixar. Que deu. No capítulo 5, onde nós vemos bem-aventurados os aflitos, e que inserida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem a justiça das aflições. Nós temos a justiça e temos as aflições. A justiça pode ser humana, e nós sabemos que a justiça humana, ela é muito aquém da justiça divina. Porque se as pessoas cometem aqui um ato criminoso, triste, hediondo com alguém, e ao ser julgado pela justiça humana, ele vai apenas sofrer um confinamento. A justiça tira o nosso irmão criminoso para uma prisão. Ele vai ser separado dos outros seus irmãos, vai ficar confinado. Mas este confinamento e esta prisão, que é um princípio da justiça humana, não faz com que o mal feito seja reparado. Alguém que tira a vida de alguém e é preso e condenado, como a gente vê muitas vezes as pessoas pedindo justiça para aquele que matou.
e aquele que matou vai ser preso. Mas jamais essa prisão vai devolver à viúva o marido morto. Essa prisão jamais vai devolver aos filhos órfãos o pai que se foi. Então, como a gente vê, a justiça humana é muito deficiente para julgar os nossos erros, os nossos crimes. Então tem a justiça divina, a justiça que não castiga, mas que repara o mal que nós fizemos. E essa justiça funciona com imparcialidade. Se alguém vai embora da terra depois de semear muito mal aos seus irmãos, e muitas vezes não foi pego pela justiça humana, mas ele vai se defrontar com a justiça divina. E essa justiça divina, ela é capaz de fazer com que aqueles que cometeram os equívocos, o mal, resgate nas provas das criações o mal que houver feito. E nas reparações, porque nós agora estamos nos lembrando de Mahatma Gandhi, um grande líder da Índia, que inclusive ele fez com que a Índia se libertasse do domínio inglês. Ou melhor, havia guerra contra o Paquistão e essa situação era de atritos e mortes constantes. E um dia ele estava numa greve de fome em prol da paz, quando alguém chegou perto de Mahatma e disse: Pai Mahatma, eu matei um pai de família, estou condenado a morrer e ir para o Tártaro, o inferno eterno, e sofrer a pena de ter matado. E Mahatma disse: não. E como eu faço para me livrar da culpa? Disse: filho, vai, procura a viúva e os órfãos e dedica agora toda a tua vida para educar e sustentar a viúva que mataste o marido dela. É a reparação. Então isto está tudo adequado à justiça divina, porque no livro Céu e Inferno, que nós estávamos ali dando uma olhada, tem o código da vida futura, onde nós somos ali observados que toda a aflição que nós podemos passar aqui na terra deriva de uma imperfeição, e que todo o sofrimento que nós sofremos não é castigo de Deus, porque Deus é Pai de misericórdia e amor. E se nós sofremos, é porque nós escolhemos os maus caminhos da nossa vida, porque nós, pela nossa vontade própria, pela nossa decisão, pelos nossos desejos, pelas nossas aspirações, nós cometemos os equívocos, os erros, e ao cometê-los somos responsáveis por esses erros que nós cometemos. Temos o livre-arbítrio, cada um faz da sua vida o que quiser, cada um faz do seu corpo o que quer fazer. Às vezes eu converso com uma jovem, familiar, pessoas de casa, outras pessoas, eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser, a vida é minha. Quem já não viu alguém falar sobre isso? A vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. É verdade, mas já pensou nas consequências daquilo que você vai fazer? Já pensou? Porque você é livre para fazer, mas você não é livre para sofrer as consequências. Você se torna refém dos atos que você praticou. Você se torna, em outras palavras,
escravo das más ações que você tenha feito. Como você se torna agraciado pelo bem que você fizer. Então, nós todos somos e recebemos e colhemos aquilo que nós fazemos. É como Jesus disse: cada um conforme as suas obras, por cada um conforme os seus méritos. Então, cada um de nós temos o que merecemos, e que isto não vá nos entristecer. Se nós estamos sofrendo, não adquira complexo de inferioridade. Sou eu que estou sofrendo? Olhai ao nosso redor, e se puderdes, segundo os conselhos dos Espíritos, olhai mais abaixo, e vereis que há muitos que sofrem mais do que nós, e que sofrem em situações mais difíceis do que nós. Quem não sofre na terra, sofre os que estão e residem nos grandes condomínios de luxo. O sofrimento não tem endereço. Como sofrem aqueles que residem nas choupanas pobres, paupérrimas, dos subúrbios das cidades. Todos sofrem, porque a alma que sofre, porque a doutrina espírita é a única doutrina que explica as causas anteriores das aflições. As pessoas podem até dizer: eu sofro porque sou pecador e estou submetido aos castigos de Deus. Já disseram, pecador nós somos. Inclusive a palavra pecador quer dizer simplesmente desviar-se da rota. Nós todos viemos aqui predeterminados a fazer o bem. O mal é uma consequência das nossas escolhas. Ninguém vem à terra com a sorte de fazer o mal. Não está escrito nas estrelas fazer isso ou só aquilo. É decisão nossa e da nossa vontade. Então o mal que nós fazemos é da nossa vontade. Fazemos porque queremos, porque nós achamos o dono do nosso corpo, dono da nossa vida. E aí, sem escrúpulo nenhum, a gente menospreza a oportunidade de amar as pessoas que estão ao nosso redor. E por falta de escrúpulos, nós nos recusamos a perdoar as ofensas que os outros nos fazem, porque nós somos humanos ainda. Nós somos espíritos perfeitos e nós guardamos mágoa das pessoas. Muitos de nós, com exceções, que a regra não é para todos, mas nós trazemos mágoa no coração de alguém, de algum fato, de alguma consequência, e são justamente essas mágoas que nos fazem felizes, que nos fazem sofrer. São essas as causas das aflições atuais. E se alguém diz assim: eu só faço bem. Muitos de nossos irmãos que chegam nas reuniões mediúnicas, eles chegam pasmos, assombrados, dizem: eu sou uma pessoa que só fez o bem. Ou melhor, ele diz assim: eu, quando vivi na terra, não fiz mal nenhum. Eu não fiz mal às pessoas. E a gente hoje sabe, pela revelação espírita, que o mal também procede do bem que nós deixamos de fazer. Se nós não fazemos o mal e deixamos de fazer o bem, estamos fazendo o mal, porque estamos aqui para fazer o bem. E é o amor que cobre a multidão dos nossos erros, dos nossos pecados. Se alguém de nós traz aqui como consequência de um passado que vivemos, que são as causas anteriores das aflições, sofrimento e aflições, não está dessa vida.
eu procuro, às vezes nós encontramos com pessoas que são boníssimas, que são pessoas cortês, pessoas educadas, pessoas que a gente não vê, que ela não tem confronto com ninguém, pelo menos nas nossas vistas. E de repente ela passa por situações difíceis, sofrimentos atrozes. Onde estão essas causas? Nesta vida, nós não as descobrimos. Onde estão essas causas? Nas causas anteriores da existência. E qual a religião da terra que dá este esclarecimento? Somente a mensagem dos Espíritos, pela doutrina dos Espíritos. Nos dizem que nós já vivemos antes, que já tivemos várias existências e que trazemos uma interconexão desta vida passada com esta. Trazemos a colheita, a semeadura das vidas passadas para esta existência. E aqui as pessoas às vezes sofrem as consequências de uma vida anterior. Mas eu vou pegar aqui um pouco que nós aqui observamos, para que não venhamos a fugir dessa justiça das aflições, que muitos sofrem e não encontram compensação nesta vida. Ah, minha vida foi terrível. O que você está esperando? Porque ninguém poderá até hoje, neste momento que somos um planeta de provas e expiações, encontrar justiça aqui na Terra. Ninguém, por mais que se debata, encontrará o que nós procuramos. O que eu procuro? Você também está procurando. Aquele ali está procurando. Aquela outra que está ali está procurando também. Nós todos estamos procurando uma única coisa. O que nós queremos está oculto. É um tesouro oculto. O que eu procuro, a senhora procura também. Ela procura. Qualquer um que está aqui procura, porque nós somos iguais. Estamos procurando a felicidade. Quem acha ainda? Alguém achou a felicidade? Aqui já encontrou o tesouro oculto da paz interior, de em um momento nenhum viver a alegria plena na terra. E agora nos lembramos de Ivone Pereira, esta mulher extraordinária, que escreveu vários livros na terra, através dos espíritos amigos que ditaram, com Bezerra de Menezes, irmão Charles. E ela foi uma médica que escreveu aquele livro memorável, Memórias do Suicida, e muitas obras magníficas do movimento espírita brasileiro. E ela assim dizia: não teve, e foi médica de Bezerra de Menezes, ela dizia: não houve um dia só na terra que eu não passasse por aflições, que eu não fosse convidada a conviver com os tormentos, as inquietações ocultas. Então, todos nós estamos neste desiderado, nesse objetivo. Buscamos a felicidade e muitos de nós não sabemos procurá-la. Buscamos-la nos caminhos errôneos das manifestações da paixão. A pessoa diz: vá viver sua vida, goze a vida, cuidado. Não é assim. Gozar a vida, o que é? Gozar a vida nos termos cristãos é adquirir o reino de Deus nos seus corações, é conquistar a paz. E só nós encontraremos a paz quando não tivermos nenhuma mágoa no coração. Só encontraremos a paz quando soubermos perdoar. E principalmente, por outro lado, quando formos capazes de nos esforçarmos para buscar nos nossos relacionamentos familiares, sociais, privados,
a evitação de ofender alguém, porque nós ofendemos. Às vezes a gente perdoa, mas ainda consegue ofender alguém. E os maiores cuidados que inclusive Chico Xavier tinha quando aqui na terra estava, era não ofender ninguém, não levar alguém a sentir raiva dele, porque nós ainda, nesta escola que é a Terra, que é o nosso planeta que vivemos, está sendo convidado a mudar para o planeta de regeneração. Este mundo é uma faculdade, como existe faculdade nas universidades. Aqui a Terra é uma pequena faculdade, onde todos nós estamos matriculados para aprender o quê? A lição do amor e do perdão que Jesus nos ensinou. Esta universidade, essa faculdade chamada Terra, no meio desta universidade imensa que é o universo, era a morada de Deus, que Deus nos deu para aprendermos a amar. Estamos aqui para isso. Não estamos aqui para decorar o Evangelho, para sabê-lo na ponta da língua e dizer às pessoas, para que as pessoas fiquem admiradas com o nosso saber. Estamos aqui para colocar este Evangelho no coração, nas nossas atitudes, nas nossas relações interpessoais conosco mesmo e nas nossas relações com o próximo, porque muitos de nós temos raiva, uma raiva oculta, é a raiva de nós mesmos, porque nos descobrimos que fizemos coisas que não valeram a pena. Isto nos dá raiva. E nos descobrimos que somos tão inteligentes, tão sábios, e nós fizemos coisas que não devíamos fazer, e às vezes criamos uma raiva dentro de nós. Então temos que nos perdoar, saber que fizemos, porque não sabíamos o que fazíamos, como disse Jesus à multidão que crucificava. Não sabíamos o que fazíamos, mas agora que nós sabemos, não vamos mais fazer. Agora nós vamos procurar acertar os nossos passos, porque, como disse, estamos aqui nesta escola para aprender a acertar os nossos passos, para aprender a viver, para saber que a felicidade é relativa às perfeições que nós vamos adquirindo. Precisamos da paciência, precisamos do amor, precisamos da tolerância, precisamos da compreensão, precisamos do respeito, para que possamos ser felizes. Se nós ainda não conseguimos respeitar o nosso próximo, como queremos ser felizes? Como queremos ter paz? Não adianta participar, entrar nos templos, nos ajoelharmos com o corpo físico e permanecer com nossos espíritos levantados no orgulho. Precisamos nos ajoelhar de espírito diante de Jesus e pedir que Ele nos proteja, nos abençoe, porque nós precisamos recompor as nossas vidas, para que as aflições não sucumbam a nosso bom ânimo. Quando ele estava aqui, ele dizia assim: filhinhos, tende bom ânimo, porque nós somos propensos à tristeza e à melancolia. Quantos não estão aí em suas casas confinados na tristeza, na depressão, nos quadros terríveis, nos tentáculos da depressão, onde essas pessoas, conforme André Luiz diz, que o maior infortúnio na vida é quando a pessoa perde a confiança em si mesmo e perde a confiança em Deus. Precisamos voltar a confiar em nós. Somos filhos de Deus e a luz é a nossa conquista, está ali. Devemos nos direcionar para lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus.
E nós agora nos lembramos rapidamente de Chico Xavier, porque ele diz assim, que os espíritos ainda propensos ao mal, aqueles que teimosamente não querem receber Jesus, eles fazem de tudo para tirar Jesus do Espiritismo. E se Jesus sai do Espiritismo, o Espiritismo se acaba. O Espiritismo é Jesus de volta à terra. O Evangelho do Cristo restaurado, redivivo, para nos explicar aquilo que Jesus disse. Bem-aventurados os brandos de coração, porque eles herdarão a terra. Nós e muitos dos nossos irmãos que estão em outra parte pensam em morrer e ir para um domicílio chamado paraíso. E Jesus promete a terra como prêmio para os brandos e pacíficos. A terra restaurada, a terra melhorada. Eu quero ir para o paraíso, mas como? Lembramos agora de Pedro, o apóstolo de Jesus, no livro do Suprema, psicografia de Zilda Gama, pelo Espírito de Vitor Hugo. E quando ele foi morto, crucificado, inclusive de cabeça para baixo, Pedro, o apóstolo do Cristo, sofrimento, desencarnado de cabeça para baixo numa cruz, sob os aplausos da zombaria romana, ele foi levado ao mundo espiritual celeste. E Pedro, lá chegando, disse ao seu mentor que o acompanhava: meu irmão amado, retira-me daqui deste ambiente de luz, porque eu não quero manchar minha presença com este ambiente de luz. Se Pedro, apóstolo Cristo, assim se manifestou, quanto mais nós, espíritos peregrinos dos vícios e das paixões, que ainda precisamos muito colocar Jesus e Maria Santíssima no nosso coração para conseguirmos algo melhor para nós. Mas nós vamos conseguir, nós vamos atrás, porque precisamos de primeiro passo. Quando o indivíduo, as aflições, ela é motivada pelos nossos erros, já dissemos isso, pelas impurezas que nós trazemos conosco. E não é apenas um discurso verbal: Senhor, perdoa-me pelos crimes que cometi, e vai fazer com que essa alma criminosa de repente ganhe o reino dos céus. Não é um discurso, é um ato de espontaneidade em que devemos nos arrepender. Mas o livro Céu e Inferno diz no Código Penal da Vida Futura: precisamos do arrependimento, que João Batista pregava: arrependei-vos. E eles se arrependeram, mudavam de vida, mas confessavam os seus erros, seus crimes, não faziam mais, porque arrepender-se é não fazer mais o que estava fazendo, é mudar de vida, renovar-se, é mudar de atitude. Então o arrependimento é o primeiro passo. E depois tem outro, esse outro que Mahatma Gandhi aconselhou aquele jovem: a reparação. Precisamos reparar os males que fizemos a alguém. Se somos jovens e casamos com a jovem e damos a ela um filho 2, e de repente, como jovem ainda cheio de energias, homem, e de paixões, desprezamos aquela jovem, deixamos-la, abandonamos aquela jovem com 2 filhos e vamos embora, e ela fica sofrendo com 2 filhos para criar sozinha. Aí eu vou me arrependo, e arrependo depois. E a reparação do mal que eu fiz daquela jovem que confiou em mim, me aceitou como marido, que me aceitou como esposo, e teve 2 filhos comigo, mas eu abandonei, eu fui covarde, como bandido. E agora, porque eu vou pedir perdão a Deus e vai me perdoar? Não, é feito perdão.
mas eu preciso reparar o mal que eu fiz. Então o que acontece? Deus propicia a oportunidade para aquelas duas crianças e aquela jovem venha de novo se encontrar com esse rapaz. E ele possa ser agora um bom pai para esses dois filhos e um bom marido para essa esposa, para reparar o mal que fez a ela. Mas eu tenho também que espiar. Vou também sofrer na pele aquilo que eu fiz com esta. Reencarno como mulher e de repente me caso com alguém. Esse alguém me deixa grávida de 2 filhos e este me abandona. E eu vou sofrer a expiação. E a expiação só tem um jeito de diminuir, como eu disse anteriormente. O amor cobre a multidão dos pecados. E às vezes a pessoa vem com determinação de ter um câncer no intestino. Está no seu perispírito. Reencarna. Quando tiver 40 anos, 50, o câncer vai aparecer no intestino. Mas, se eu começar a trabalhar no bem, fazer o bem, durante 10, 20 anos, trabalhar no bem, não é se ajoelhar numa igreja e ficar rezando, é trabalhar no bem, é fazer o bem ao próximo, é levar alguém a alguma coisa que aquela pessoa não tem, é abraçar alguém que está sofrendo e que precisa de um ombro amigo, fazer o bem. Então, se essa pessoa trabalha no bem, o que é que acontece? Como nós somos uma estrutura em que o corpo recebe a influência do espírito, o espírito recebe a influência do corpo. Este câncer que deveria aparecer aos 50 anos no intestino transforma-se numa úlcera de pequeno porte e o câncer se foi, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Mas, para encerrar, eu quero contar apenas, vou contar no encerramento, uma questão de o segredo da juventude. Aqui tem uma jovem ali, tem um menino, eu não estou dizendo, essa aqui também é jovem, aquele ali é jovem, eu sou jovem, todos nós somos jovens. 5 minutos? Então, eu quero contar isso aqui, rapidamente. No mundo espiritual, conta Bezerra, conta Humberto de Campos, que no salão imenso, o mentor está recebendo restos desencarnados. E eram homens e mulheres, velhinhos, uns dementados, outros com o corpo deformado pela velhice, morreram de decrepitude, já velhos, estavam ali ainda com os corpos espirituais deformados. Uns com doenças ainda nas artrites, se arrastando, outros psicopatas, e estava ali aquele mentor angelical para trazer uma ficha rápida para o futuro daquelas jovens, daquelas pessoas, aliás, desencarnadas. E então, muitos deles vinham, mas saíram ainda velhos, com o corpo espiritual velho, desencarnados no mundo espiritual, e que permaneciam ainda trazendo a velhice no corpo perispiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Desencarnados, eu estou velho aqui, aí eu morro, então eu fico lá com esse corpo velho que estou aqui, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mas muitos têm com esses corpos deformados pela velhice, pela doença, pela demência, pelas artrites, hemiplegia, as pessoas que tinham uma paralisia na banda, então estavam ali com aquele mentor angelical naquele salão. E muitos deles saíam do mesmo jeito, porque muitas vezes, para que você possa adquirir um corpo jovem, demanda um tempo para que essas energias deletérias que você traz das suas encarnações possam ser desintegradas. Então, aí uma senhora apareceu, a última delas, uma velhinha, cabelos brancos, prateados, e apareceu.
ali, e o mentor começou a analisar. Eu vou abrir aqui para não surgir. Analisar. E ela desencarnou na Terra com 80 anos. Aí veio diante do mentor. Esse é o segredo da juventude. Fale bem. Aí estava lá a ficha, 80 anos. O nome dela, Leocádia Silva. Profissão, educadora. Destino terrestre, 701.280 horas na Terra. As nossas horas estão contadas aqui, hora por hora, pelo que nós fazemos uma hora. Aí tem serviço de autoassistência para ajuste da garantia no campo de evolução, mocidade laboriosa, tantas horas, magistério digno, tantas horas, alimentação higiênica, tantas horas. Aí vem horas dedicadas aos necessitados, tantas horas, muitas horas. Horas dedicadas a missões de fraternidade, tantas horas. Noites de vigília dedicadas aos enfermos, tantas horas. Noites dedicadas a tarefas da caridade em movimentos variados, tantas horas. Então, quando terminou essa análise, aquela velhinha de cabeça branca que estava ali presente, logo o seu perispírito, o corpo espiritual, se transformou numa bela jovem que parecia uma dessas misses que desfilam nos palcos das grandes cidades, porque é o amor, o fazer o bem, que transforma o nosso corpo em juventude. Que Jesus nos abençoe.